Graça e paz. Glória a Jesus. Você está bem, irmãos? Você está feliz? Glória a Deus. Você veio disposto a ouvir a voz de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Eita, Deus grande e poderoso. Glória a Deus. Posso pregar, queridos? Você está disposto a me ouvir pelo menos 1h30? Louvado seja Deus. Abra sua Bíblia aí em 2 Coríntios, capítulo 5. Glória a Deus. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Quem achou? Quem achou? Diga glória a Deus. Quem não achou, diga misericórdia. Pede socorro aí o teu irmão, né? Vai achando aí, em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Capítulo 5. Quero que você feche os seus olhos por alguns minutos. Em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Fale com Deus. Peça a direção do Espírito Santo. Deus Todo-Poderoso. É no nome do teu Filho amado Jesus Cristo que nós estamos aqui, Pai, para ouvir mais um pouco da tua palavra, para aprender mais um pouco do Senhor. Fale com a tua igreja, fale com os teus filhos que se disponibilizaram para estar aqui nesta noite, Deus, que saíram dos seus lares para vir aqui ouvir a tua voz, que o teu Espírito possa nos conduzir, que o teu Espírito possa falar a cada coração, meu Deus, que nós venhamos diminuir, o Senhor cresça a cada dia, que os louvores, ó Deus, já foram entoados e a tua presença já é real no nosso meio, mas que a tua palavra também é essencial para a nossa vida, é o alimento para a nossa alma, Senhor. Então fala conosco nesta noite, no nome santo de Jesus. Amém. Capítulo 5, versículo 17. Eu vou lhe dar o tema da palavra, tá? Eu quero que você fique atento, que você não tire o seu pensamento do trono de Deus, para você entender o que Deus quer falar conosco. Amém? A Bíblia diz aqui, querido, a Bíblia fala em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Amém? As coisas antigas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Amém? Quem está em Cristo? Louvado seja Deus. E o tema da palavra é: que resposta você tem dado para o inferno? Eu tenho um aval do céu de filho de Deus para vencer o inferno. Eu tenho um aval do céu. E eu estava vendo assim, queridos, que aval é uma caução ou é uma autorização dada a alguém. Amém? Então, Deus, Ele me deu um aval. Ele te deu um aval para vencer o inferno. Mas com esse aval, com essa autorização que você recebe de Deus, qual a resposta que você tem dado para o inferno? Qual a resposta que você tem dado para o diabo? Quero que você entenda. Se você está em Cristo, nova criatura é.
Eu não sou mais a Elizabeth ou a Beth lá do passado, antes de aceitar Jesus. Eu não sou mais ela. Eu sou nova criatura. Eu tenho um aval do céu, irmã Socorro, sabe? Deus, Ele me deu um aval. Ele me deu esse aval para que eu possa vencer o inferno. Ele me deu essa autorização para que eu possa esfregar na cara de Satanás e dizer assim, olha, eu sou salva. Você está entendendo? Aí o que Deus quer falar com você e comigo. Mas de que forma eu tenho usado esse aval, essa autorização? Como é que está a minha vida? Será que eu tenho feito a diferença onde eu passo? Quem está entendendo, irmãos? Será que eu tenho feito a diferença? A palavra de Deus, queridos, em Gálatas capítulo 4, eu quero ler para você. Gálatas capítulo 4, versículos 5 ao 7. A palavra de Deus diz assim, o capítulo 4, versículos 5 ao 7. Para resgatar os que estavam subjugados pela lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filho. Eu tenho um aval que eu sou filha. Você está entendendo? Quem deu esse aval? Deus. Aí a Bíblia diz assim, ó. Porque sois filho, Deus enviou o Espírito do seu Filho para habitar em vossos corações. E Ele clama, Abba, Pai. Portanto, o versículo 7, portanto, tu não é mais escravo, mas filho. Eu não sou mais escrava do pecado, eu não sou mais escrava do diabo, eu sou filha. Igualmente pleno e herdeiro por decreto de quem? Na sua Bíblia está dizendo que é de Deus ou de Cristo? Na minha está dizendo que é de Deus, ou Cristo ou Deus. Você entendeu? Eu não sou mais escrava do meu passado. Eu não sou mais escrava, senhor Iago. Eu não sou mais escrava lá do pecado. Eu não sou mais escrava do diabo. Eu recebi um aval, eu recebi uma autorização, dizendo agora você é filha de Deus. Você agora é minha filha. Você entende isso? Diga glória a Deus. Deus está dizendo para você que você não é mais escravo do pecado. Deus está dizendo para você que fez um decreto. Esse decreto está declarando este aval, está declarando que você é filho de Deus. Você é filho de Deus. Então por que você quer viver a vida velha? Pastor Fábio pregou aqui sobre o currículo. Não foi? Quem lembra? O currículo, como é que Deus tinha avaliado o seu currículo? E hoje eu estou dizendo para você que o próprio Deus, o Espírito de Deus está dizendo que Ele te deu um aval para você ser filho. Então eu tenho que dar essa resposta para o diabo. Olha, diabo, eu sou filha de Deus. Mas de que forma? Com o meu testemunho, com a vida que eu vivo no dia a dia, vivendo Cristo, sabe, queridos? Vivendo a palavra que eu leio, que eu aprendo, que eu recebo, sabe, praticando as verdades de Deus. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Então eu preciso mostrar esse aval. Eu preciso mostrar como é que eu vou mostrar um aval desse para o diabo? Com as minhas atitudes. Irmãos, eu não posso ter rabo preso com Satanás.
Não, eu tenho que olhar para ele. Quando ele olha para mim, que ele acusa, que ele mostra o meu passado, eu tenho que olhar para ele e dizer: eu vivi esse passado, mas o que está no futuro para você é o lago de fogo, miserável. Você entende isso? Diga glória a Deus. E com que autoridade eu digo isso para o diabo? Com a minha vida reta diante de Deus. Então Deus, ele te deu um aval. Deus, ele está dizendo para você que você é filho dele. Está decretado, foi dado um decreto, foi dado um aval, foi dado uma autorização. Como? Pelo sangue de Jesus. Pelo sangue de Jesus, quando foi derramado lá na cruz do Calvário, que ele entregou o Espírito dele e disse: está consumado. Foi-lhe dado esse aval. Olha, a partir de hoje tu aceitou a Jesus, tu é filho de Deus. O diabo não pode mais te apontar, querido, mas depende do que você está esfregando na cara do diabo. Ou você se levanta para mostrar para o diabo o seu aval, ou você é capacho dele. É uma decisão do crente, irmãos. É uma decisão do homem e da mulher de Deus. Eu cheguei na igreja ontem, que nós fomos para uma igreja. Nós fomos lá, que as mulheres foram apresentar. E como pastora delas, eu fui também. E chega lá uma menina, você acha que aquela menina tinha 25 anos? Mais ou menos isso. De 22 a 25 anos. E a menina começou ali a dar o estudo. Estava falando de um chá de mulheres. E a menina começou a lhe dar o estudo, lendo ali, ela estava falando. Cadê a diaconisa Luara para me ajudar? Temperamento. Estava falando sobre temperamento e amor. Estava falando de temperamento, quem era fleumático, quem era sanguíneo. E a menina começou a ler tudo aquilo que ela tinha estudado. E eu disse: meu Deus, não acredito que essa menina vai só ler. Ah, irmãos, às vezes a gente olha o jovem e a gente não sabe quem está dentro dele. Sim ou não? E aí, queridos, quando a menina termina de dar o estudo, de ler, aí Jeová preparou um cajado e começou a dar lapada para todo lado. Deus usava a menina de uma forma extraordinária. Por quê? Porque ela se dá para Deus, porque ela tinha um aval, porque ela esfregava-se na cara do diabo: olha, eu sou escolhida de Deus, olha, o Senhor me chamou, o Senhor me deu um aval de filha dele. Mas tem pessoas que querem, irmãos, viver de qualquer jeito. Tem pessoas que querem viver o evangelho, pastora Nilzete, de qualquer forma. Irmãos, você tem um aval, você é filho de Deus. Nós somos filhos de Deus. Sabe, Deus, ele nos deu esse aval para que nós pudéssemos vencer o inferno. Como? Com a minha reputação. No meu colégio, na minha casa, na minha família, na minha rua, na minha cidade. Você entende isso, queridos? E a Bíblia diz, queridos, a Bíblia relata que quando Deus, ele dá esse aval de filho de Deus, nós temos uma autoridade sobre nossas vidas. Você já parou para imaginar se a Bíblia, ela diz que nós somos sacerdócio santo, nós somos geração eleita, nós representamos Jesus na terra. Você representa Jesus, você sabia disso? E por que, irmãos, que eu vou deixar o diabo tirar, sujar o meu aval, tentar confundir a minha mente? Não tem idade para você viver uma vida reta diante de Deus, viver uma vida, sabe, exemplar. Não tem idade. Em Mateus capítulo 5,
A Bíblia diz que nós somos o sal da terra. Mateus 5,13 diz isso. Aleluia. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Diz assim, ó: vós sois o sal da terra. Mas se o sal ele for insípido, ou se o sal ele perdeu o sabor, com que há de temperar, para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Ou eu sou sal da terra, querido, ou eu vou ser pisado. Você entende isso? O que é que dá sabor na comida? O sal. Eu sou o sal. Aonde eu passar eu vou dar sabor. Aonde eu estiver, ali eu estou representando Jesus. Eu tenho ali uma autorização que eu sou filha de Deus e eu estou representando alguém. E você muitas vezes, você chega e vê pessoas, cristãos, que obedecem, entre aspas, a palavra e vivem de qualquer jeito. A Bíblia diz, queridos, que quem mentia, deixa de mentir. Sim ou não? Sim. Se eu era mentiroso, eu hoje não posso mais mentir, porque eu conheço a palavra e eu sei que quem mente não é filho de Deus, é filho do diabo. A Bíblia diz isso. Que o mentiroso é filho do diabo. Não é a pastora que está dizendo, irmãos, é a Bíblia. Você está entendendo? Que quem mente não é filho de Deus. Então, eu sou o sal, eu dou sabor. Aonde eu chego, eu faço a diferença. Aonde eu passo, eu sou diferente. As pessoas têm que olhar para mim e aonde me vê. Muitas vezes eu falo isso. Eu estava no shopping, eu acho que um outro dia, não sei com quem foi. E eu vi uma pessoa dizer: pastora, eu achei que não era comigo. E quando eu olho, eu nem sei quem é a pessoa. Eu digo: oi, meu filho, tudo na paz? Aonde você passa, você tem uma representação a fazer. Amém? Aonde nós estamos, nós temos uma representação. Nós temos um aval para declarar assim. Quando o diabo vir com os pratos de lentilha, quando o diabo vir oferecer coisas, porque o diabo não é besta, e ele oferece, eu tenho um aval para dizer para ele: eu sou filho de Deus. Sabe? Não vem para mim não, porque eu sou filha autêntica de Deus, porque eu represento Jesus Cristo na terra. Você está entendendo? Diga glória a Deus. Então, irmãos, nós precisamos entender que o Filho de Deus, ele é diferente. O Filho de Deus, ele não anda de qualquer forma, ele não fala de qualquer forma, sabe, querido? Ele não se comporta de qualquer forma. O Filho de Deus, ele tem retidão. Sim ou não? Se você passasse e visse um diácono, um missionário, fazendo algo de errado, você pediu uma oração para ele? Depois, quando chegasse na igreja? Ô, irmãos, eu não pedia não, sinceramente. Se eu via a pessoa fazendo algo de errado, praticando as coisas erradas, eu ia botar a minha cabeça para ele colocar a mão? Nunca. Você entende isso? Então, nós somos o sal da terra. Nós damos sabor aonde nós estamos. Nós damos sabor aonde nós passamos. Nós somos pessoas diferenciadas. Quem está entendendo? Aleluia. E eu vou citar um exemplo aqui na palavra. Maria e José. Você vai ver aí em Mateus capítulo 1. Eu quero que você veja comigo. Mateus capítulo 1, versículo aí o 18, aonde diz assim. Aleluia, Jesus. Capítulo 1, versículo 18.
O nascimento de Jesus ocorreu da seguinte maneira: estando Maria, sua mãe, prometida em casamento a José, antes que coabitasse, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Então José, seu futuro esposo, sendo um homem justo e não querendo expô-la à desonra pública, planejou deixar ela em secreto, sem que ninguém soubesse a razão. A história de Jesus. Eu imagino Maria, noiva de José, tinham ali uma aliança, ainda não tinham chegado ao casamento. E a Bíblia diz que o Espírito Santo se revelou, o Espírito de Deus foi lá e disse que Maria ia ficar grávida. E Maria aceita, porque ele achou ela pura. Você entende isso? Achou ela ali uma jovem pura. E ali o que acontece? A Bíblia diz que José sabe que ela está grávida e tenta, sem saber ainda, deixar ela em secreto. Ele não queria difamar ela. Por quê? Porque eles conheciam a Deus. Ele tentou deixar Maria em secreto, mas a Bíblia diz que ele teve um sonho, o anjo aparece no sonho e revela para ele: não deixe ela, porque ela está grávida, mas é do Espírito Santo. E você vai casar com ela, e ela vai ter um filho, e você vai dar o nome dele de Emanuel. Maria era uma mulher que tinha um aval. Ela foi encontrada por Deus porque ela tinha um aval. Você entende isso? Porque ela tinha uma vida reta. E José, irmãos, você já imaginou, você homem, saber que a mulher que você vai casar está grávida? Ele simplesmente deixou ela em secreto. Ele não queria escandalizar. E a Bíblia diz, queridos, que ele aceita e casa, desposa com Maria, casa com ela. E só vai ter contato com Maria depois que Jesus nasceu. E aí Maria foi ter outros filhos. Sim, porque Maria era uma mulher como eu e você. Mas uma mulher separada, uma mulher santa, separada do pecado. Por isso que Deus olhou para ela. Você está entendendo? Ela era um exemplo de jovem, um exemplo de mulher, um exemplo de moça da sua casa. Você entende isso? E você vê que José também era servo de Deus. José também era temente, porque ele foi e casou com ela para não difamarem ela. Porque o povo não entendia. Só ele e Maria entenderam o propósito de Deus. Então ela tinha um nome a zelar. Ela tinha um aval de filha de Deus. Ela tinha que representar bem na terra o nome do Todo-Poderoso. Você está entendendo, queridos? E é esses exemplos que nós temos que seguir. Claro que nós não vamos adorar. Não, mas nós respeitamos a mãe de Jesus. Sim ou não, queridos? Respeitamos sim, mas adoramos somente a Cristo. Adoramos somente a Jesus, porque a Ele é dado toda a honra, toda a glória e toda a adoração. Você entende isso? Diga glória a Deus. Então Maria, ela não pensou nem na reputação dela. Porque ela era uma moça, ela era virgem, ela estava ali. E o que as pessoas iam dizer? Com certeza ia dizer o quê? Que ela já tinha tido alguma coisa com José. Mas ela não pensou nisso, ela pensou só em representar Deus. Ela foi escolhida, privilegiada, oh glória, né?
Por quê? Porque foi encontrado nela uma boa reputação. Você está entendendo? Diga glória a Deus. E aí, queridos, nós vamos citar outros exemplos que você também já conhece. Outros exemplos que alguns até citados já em algumas pregações. Mas eu quero falar de Naamã. Eu quero falar de Naamã, que está em 2 Reis, capítulo 5, o versículo 3 em diante. A Bíblia vai contar uma história de um homem que era leproso. Quem já ouviu a história de Naamã? Aquele que deu os 7 mergulhos, só no último ele foi curado. Você já ouviu, porque eu já preguei. Mas eu quero falar de uma menina que foi levada para a casa de Naamã. Pare para imaginar, aquela menina, ela foi levada cativa. Por quê? Porque eles foram para a guerra, saquearam lá, venceram a guerra, saquearam tudo e trouxeram a menina cativa. Mas quando aquela menina chega e começa ali a trabalhar, aquela menina foi trazida como escravo, começa a trabalhar, começa ali a limpar a casa, começa ali a arrumar, começa ali a fazer a comida, começa ali a trabalhar como escrava naquele lugar. Mas aquela menina tinha uma boa reputação. Aquela menina não hesitou de falar do Deus Todo-Poderoso que ela servia. Mesmo cativa, mesmo como escrava, mesmo limpando ali. Eu imagino aquela menina começou a contar. Porque a Bíblia só fala, queridos, alguns versículos dessa menina. Eu quero ler para ficar aí registrado. É 2 Reis, capítulo 5, que diz assim, ó, anota, capítulo 5, versículo 3, diz assim: um dia a menina sugeriu à patroa: quem me dera o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, com certeza ele o curaria da sua lepra. Só o que se fala dessa menina. Mas eu imagino, queridos, eu imagino aquela menina trabalhando como escrava, veio como escrava, ela não queria ir para aquele lugar. Você entende isso? Mas ali, ela representou muito bem o Deus dela. Porque eu imagino aquela menina contando a história de Elias. Eu imagino aquela menina também contando que tinha um sucessor que estava ali atuando depois de Elias. Eu imagino aquela menina contando a sua patroa, disse: olha, lá na minha cidade, da onde o seu esposo me trouxe, sabe, lá tinha um homem chamado Elias, e ele subiu num redemoinho, e tinha carruagem e tudo de fogo. Sim ou não, irmãos? Porque a Bíblia diz que ela disse assim, olha o que ela sugeriu: quem me dera que o meu Senhor procurasse o profeta que está em Samaria. Então ela começou a falar de Deus. Ela era uma menina, Ashley. Ela era apenas uma menina, como vocês, que tinha sido levada. E eu imagino aquela menina contando ali para patroa dela, contando ali, dizendo: olha, se o teu marido, o meu Senhor, ele soubesse o profeta que tem em Samaria, eu tenho certeza que se ele fosse diante desse profeta, ele seria curado. Eu imagino ela falando dos fatos, dos acontecidos, sabe, que acontecia ali em Samaria, do que aconteceu ali. E a Bíblia conta, irmãos, que essa mulher vai até o marido. Aquele homem era um homem importante. Aquele homem, ele era o comandante do rei da Síria. Ele era o comandante, ele era a primeira pessoa do rei. Mas a Bíblia diz que ele era o quê? Leproso. Você entende isso? A Bíblia diz que ele era leproso.
leproso. Aí eu imagino a mulher dele dizendo: olha, a nossa menina, a menina que você trouxe para cuidar, para limpar aqui, sabe, aquela menina que você trouxe como escrava, olha, ela falou de um homem, de um profeta que tem em Samaria, e que se você fosse diante dele, você seria curado. Olha o aval que aquela menina tinha recebido de Deus. E ela estava ali mostrando para o diabo. Sabe, irmãos, que ali o comandante do rei da Síria, ele tinha saqueado Samaria. Sabe, o comandante, eu imagino ele dizendo para a mulher: mas mulher, eu saqueei lá a cidade, eu trouxe aquela menina cativa. Olha, sabe, tu presta atenção, e como é que eu vou chegar lá? Eu imagino a mulher dizendo: mas tem jeito. Eu imagino a mulher dizendo: mas se a menina contou, então grandes coisas aconteceu lá. E eu imagino aquele homem dizendo: certo, então eu vou. E ele vai pedir cartas ao rei. E ele vai, a história você conhece. Eu não quero aqui falar do que Eliseu fez. Sim, engrandecemos o nome do Senhor, porque Naamã foi curado. Naamã, ele foi lá. Eu imagino no momento que Naamã, ele chegou diante do rio, né? Daquele pior rio que era o Rio Jordão, né? Que ele fala, ele diz: mas tinha outros rios mais limpos. Tinha o rio Farpá, tinha o rio tal. E por que ele me manda no mais sujo? Eu imagino ele descendo ali, depois das pessoas que estavam com ele ter convencido ele descer ali no rio. E eu imagino ele dizendo: eu acho que aquela menina estava se vingando de mim. Eu acho que aquela menina estava, sabe, me matando na unha, porque eu saqueei a cidade dela. Você entende isso, queridos? Mas ele deu o primeiro mergulho e nada aconteceu. Eu imagino ele dizendo: eu não estou dizendo que aquela menina, ela foi zombar de mim. Eu imaginei ela falando isso. Ele falando isso e dizendo assim, e as pessoas dizendo: mas dá o segundo. Mas tu já deu o primeiro, dá o segundo. E eu imagino ele dando os 7 mergulhos e Deus curando ele ali num mesmo instante, como a Bíblia diz, que ele saiu com a pele como de bebê. Por quê? Porque aquela menina tinha um aval, aquela menina tinha uma vida reta diante de Deus, que podia falar mesmo sendo escrava, mas a alma dela era livre. Você entende isso, querido? A alma dela era livre. Ela representava ali Deus muito bem. Qual o aval que você tem esfregado na cara do diabo? Qual é o aval que você tem mostrado para o diabo? Olha, diabo, você não tem autoridade na minha vida. Você não tem autoridade na minha casa. Você não tem autoridade na minha família. Você sabe por quê? Porque eu tenho um aval de filha de Deus. E eu fiquei a imaginar aquela situação, né? E eu imagino aquele homem voltando para casa curado. A felicidade daquela família. Porque eu imagino que toda a família sofria. Porque quando tem alguém doente na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, todos sofrem. É assim ou não, queridos? Mas por causa de um aval de uma menina. Aí eu entendo, queridos, que não tem idade para você ser cristão autêntico. Não. É velho, é novo, é menino. Eu sempre comento e falo isso no meio dos meus. Pode ser a idade que for, irmãos. Nós temos um aval. Quando ele morreu, ele não só morreu pelos missionários, pelos pastores. Não, morreu por você. Decretou para o diabo que você tem um dono. Decretou para Satanás que você é filho do Deus Altíssimo. E ele fez a parte dele. E você precisa fazer a sua. Cutuque a pessoa que está do teu lado e diga: ei, que aval do céu você tem mostrado para o diabo? Você entende isso? Diga glória a Deus. Você para a observar, irmãos,
que não só aquela menina, mas José, foi recitado esses dias também. José também. José estava na casa de Potifar. José tinha tudo. Tudo. Ele estava abaixo de Potifar. Ele tinha tudo. Ele estava ali como mandando em tudo. Era uma autoconfiança. Ali ele tinha a confiança do dono. Dali, e você vai ver que Potifar diz a ele: olha, você vai mandar em tudo. Você só obedece a mim. Só eu estou acima de você. Você entende isso? Mas a Bíblia diz que chegou lá uma endemoniada usada pelo diabo. Sim ou não? Chegou lá e foi a mulher de Potifar. Chegou lá e disse: José, se deita comigo. A Bíblia diz que José era um homem muito bonito. A Bíblia relata que ele tinha porte, ele era bonito, ele era forte, ele era alto. A Bíblia relata, tem uma parte aqui, se você for ver, em Gênesis, você vai ver. E você sabe o que é que ele disse para ela? Eu não vou cometer tal delito. Eu não vou envergonhar o meu Senhor. Eu tenho um aval do céu. Eu tenho um Deus todo-poderoso que cuida de mim. E ele esfregou esse aval na cara do diabo e disse: eu sou filho de Deus. Eu não vou fazer nada contra ele, que é o meu Senhor, e contra o meu Deus. Você entende isso, queridos? Então ele disse para o diabo: diabo, você não vai me derrubar, porque eu tenho um aval do céu, porque eu tenho uma autorização de Deus na minha vida. Você entende isso? Diga glória a Deus. E a Bíblia diz que a mulher de Potifar puxou a camisa de José quando ele correu e ficou com ela na mão. Ali era uma prova que o diabo tinha. Sim ou não? Era uma prova que o diabo tinha nas mãos. E disse: olha aqui, ele estava me molestando, ele estava tentando deitar comigo. E o marido acreditou, Potifar acreditou, e José foi preso. Mas nós sabemos que mesmo na prisão, o aval de José não tinha sido tirado. Você sabe por quê? Porque o diabo não tinha autoridade sobre a vida dele. Então eu preciso entender, eu preciso botar isso no meu coração, que eu tenho uma reputação a zelar, que eu tenho um aval de Deus na minha vida, que o inferno não pode comigo, porque eu sou filha do Deus Altíssimo. E a palavra de Deus diz que o próprio Jesus veio para desfazer toda obra do diabo. Você entende, queridos? E ali, queridos, nós conhecemos também a história. Nós sabemos que José, ele revelou os sonhos do copeiro, do padeiro, e mesmo sem ninguém lembrar dele, mas Deus não esqueceu de José. Por quê? Por causa da vida de José com Deus, por causa da reputação de José, por causa da vida que ele levava com Deus. Você está entendendo? Queridos, e nós sabemos que José, ele chegou ao patamar de ser governador. O que é que eu entendo com isso? Se eu estiver, sabe, com o meu aval nas mãos, querido, todas as promessas de Deus vão se cumprir na minha vida. Se eu não der lugar para o inimigo me destruir, para o inimigo me detonar, para o inimigo me dar uma rasteira, se eu mostrar sempre o aval, estar sempre com a minha vida reta, o diabo não vai me derrubar. O diabo não vai me tocar. Por quê? Porque eu sou filha de Deus. A Bíblia diz: ai daquele que tocar no meu ungido. Você é ungido de Deus? Com certeza, irmãos. Com certeza. Você é escolhido, ungido de Deus.
Jesus morreu na cruz do Calvário, para que hoje você pudesse esfregar na cara do diabo e dizer: você não tem mais poder na minha vida. Você está derrotado. Você está debaixo dos meus pés, porque maior é o que está na minha vida. Você entende isso? Diga glória a Deus. Por que, como a missionária Elisete pregou aqui na sexta-feira, por que Sadraque, Mesaque e Abidnego, por que Daniel não foi engolido pelo leão e não foi queimado na fornalha? Por causa do aval. Por causa de quem ele era diante dos olhos de Deus. Quem é você diante dos olhos de Deus? Queridos, eu aprendi algo. Você sabe o que é que eu aprendi? Que os olhos de Deus estão sempre fitos para mim. Mas eu tenho um adversário também, que está sempre esperando um deslize meu. É assim ou não, irmãos? É. Sempre o inimigo está ali ao derredor, esperando um deslize para me pegar. Porque a minha Bíblia diz, em João capítulo 10, versículo 10, que o ladrão veio para matar, roubar e destruir. Mas a minha Bíblia também diz que o meu Jesus veio para me dar vida, e me dar vida com abundância. Então eu sei que Sadraque, Mesaque e Abidnego, só o quarto homem da fornalha foi lá por causa do aval dele. Porque eles não se prostraram a outros deuses. Como assim, pastora? A senhora está falando só de se prostrar a outros deuses? Querido, depende da vida que você leva com Deus. Depende da sua vida. Eu não sou a pessoa para olhar os seus defeitos. Eu sou a pessoa para lhe orientar, para você caminhar na presença de Deus. Você entende isso? Como assim? Consertando os meus erros. Olhando para os meus erros. Quem tem erro aqui, irmãos? Só eu? Todo mundo tem, queridos. Não é? Então eu preciso ir consertando a minha vida. Eu preciso ir consertando os meus erros. Eu preciso ir olhando para a palavra. Por isso que é necessário que você avalie a palavra, que você leia a palavra. Porque a Bíblia diz que o povo sofre por falta de conhecimento. É necessário que você olhe, que você avalie, que você mastigue a palavra, para você andar correto. É como eu preguei que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. É como eu preguei que eu tenho que ir pelo caminho, eu tenho que receber a verdade e eu tenho que viver a vida de Cristo. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Então eu vejo aqui que Sadraque, Mesaque, Abidnego e Daniel, ele não foi engolido pelo leão, porque o leão teve que dormir para não comer Daniel. Deus fechou a boca do leão, irmãos. Você imagina, não é história de carochinha. Deus fechou a boca dos leões para não engolir Daniel. Deus mandou lá o quarto homem da fornalha, eu acredito que era o próprio Deus, lá dentro com Sadraque, Mesaque e Abidnego. Ele estava lá com eles. Por quê? Porque eles tinham um aval para dizer assim: olha, diabo, o leão não vai me comer e o fogo não vai me queimar. Você entende isso? Diga glória a Deus. Então, nós vemos pessoas na Bíblia, pessoas que eu estou citando para você ler se você quiser, que são pessoas que são referências. E por que não tomar o exemplo para nós? E por que não olhar para esses personagens e entender que não é impossível ter o aval de Cristo e mostrar para o diabo que você é filho de Deus? Você está entendendo? Diga glória a Deus. Quem está dormindo, diga glória a Deus. Tem alguém dormindo, acorda. Amém. Então eu preciso entender que o inferno não tem força
na minha vida. O inferno não tem poder sobre mim. Mas depende de quem? Da pastora Elizabeth? Não. Depende de você. Depende do que você faz. Depende das suas atitudes. Queridos, é muito fácil ser crente dentro da igreja. Sim ou não? É muito fácil. O difícil é você ser verdadeiro cristão lá fora. Aonde tem os amigos, aonde tem as pessoas que tentam lhe arrastar para fora. Sim ou não? Então eu entendo, irmãos. Eu decidi, porque a vida é feita de decisões. Eu decidi esfregar o meu aval na cara do diabo e dizer a ele: você não tem poder. Você está derrotado na minha vida. Você está entendendo, queridos? Então, nós vemos aqui também Jó. Jó que passou uma prova que o pastor Fábio pregou sobre ele. Uma prova terrível. Passou ali uma dificuldade de perder filhos. De perder 10 filhos. De perder tudo, de ficar zerado, sem nada. O homem mais rico daquela época. Ficar sem nada. Mas ele não desistiu de mostrar assim. Deus olhar e dizer assim: viu lá o meu servo Jó? E o diabo dizer assim: deixa eu tocar nisso. Deus diz: toque. Deixa eu tocar nisso aqui. Toque. Deixa eu tocar na riqueza. Toque. Deixa eu tocar no cílio. Toque. Deixa eu tocar na pele. Toque. Só não toque na alma. Porque o aval foi decretado na alma. Você entende isso? Foi decretado na alma. Ele é meu. Eu imagino Deus dizendo para o diabo: diabo, ele é meu. Na alma você não vai tocar. Você pode tocar em tudo, menos na alma, porque ele é meu. Eu já dei o meu filho para morrer por você. Você entende isso? O propósito já estava feito. O propósito de Deus para com a humanidade já estava feito. E você vê, irmãos, que Jó, eu achei muito interessante aqui. Eu li alguns versículos de Jó. E eu fiquei assim, já tinha lido, irmãos, mas fiquei maravilhada. Que diz assim, eu vou ler alguns só. 42. Jó 42. Vou ler o 1 e o 2 para você. Eu sei que você já ouviu, mas para você meditar. 42, ó. Diz assim: então Jó abre o seu coração diante de Deus e declara: sei que podes realizar tudo quanto desejares. Absolutamente nenhuma das tuas ideias e vontades são frustradas. Quem é este que sem conhecimento obscurece o meu conselho? De fato, falei do que não entendi, abordei assuntos sobre modo complexo, sem a deriva sabedoria. Mas tu ordenaste agora, pois ouve-me e eu falarei. Eu te questionarei e tu me responderás. De fato, meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, contudo, agora os meus olhos te contemplam. Jó estava dizendo que tinha ouvido falar de Deus, mas naquele momento da luta e da dificuldade que ele tinha passado, quando ele entendeu o aval que tinha sobre a vida dele, ele disse que nada do que Deus tinha para fazer ia ser frustrado. Ele disse que os ouvidos dele tinham ouvido a respeito, mas agora os olhos dele contemplavam Deus. Você entende isso, irmãos? Os seus olhos têm contemplado a Deus? E o seu aval, como é que está? Como é que está diante de Deus o seu aval?
Você está declarando em todos os lugares, em público, como já preguei outro dia, que Deus é o seu Senhor? Que você é a imagem e semelhança dele? Você tem declarado isso aonde você passa, aonde você vive? Com as suas atitudes, não é só com a boca, mas é com as suas atitudes, a sua maneira de falar, a sua maneira de pensar, a sua maneira de agir, a sua maneira ali de viver. É que tem que decretar para o diabo que Deus já lhe deu um aval, que Deus já lhe deu um decreto para você vencer o inferno. Você entende isso, queridos? Então Deus, nesta noite, Ele quer que você entenda que o aval já foi dado para você. Mas aí você pega esse aval e faz o que você achar melhor. Ou você declara que você é filha e filho de Deus, ou você fica para trás. Você está entendendo? Diga glória a Deus. E eu vou finalizar, eu quero que você se coloque de pé. Noé também teve um aval. Deus chegou para ele e disse assim: Noé, vou matar a humanidade. Eu vou acabar com o homem porque eu me arrependo de ter feito o homem. Mas eu te dou um aval. Tu e a tua família vai ser salva. Tu e a tua família entra na arca, porque eu não vou deixar vocês perecer. Se você pegar o aval de Deus, segurar o aval de Deus, nem você nem a sua família vai perecer. Aleluia. Feche os seus olhos, em nome de Jesus. Releva o seu pensamento ao trono de Deus. Deus tem nos exortado ultimamente. Aleluia, Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Hebreus capítulo 12. Só abra os seus ouvidos e os seus olhos fechados. Aleluia. O capítulo 12, enquanto os meninos organizam aqui, eu vou ler para você. 12, 7 e 8. Diz assim a palavra do nosso Deus. 12, 7 e 8. Suportai as dificuldades, aceitando as disciplinas, como as disciplinas. Deus vos trata como filho. Ora, qual é o filho que não passa pela correção do seu pai? Se estáis sem orientação, da qual todos se têm tornado participante, então não sois filho legítimo, sois bastardo. Você quer ser filho legítimo ou bastardo? Vai querer ser corrigido ou vai querer viver sem correção? Feche teus olhos, não me responda nada. Adoremos ao Senhor.